O Senado aprovou agora há pouco o texto base do pacote de corte de gastos do governo federal. O texto extingue o seguro de trânsito, conhecido como DPVAT. A repórter Ariane Bittencourt está lá em Brasília e tem acompanhado todos os debates sobre esse projeto. Ariane, uma boa noite. Agora os senadores vão analisar os destaques da proposta, é isso? Oi, Gustavo. Boa noite a você, a Renata e a todos que nos acompanham. É isso, essa análise dos destaques, inclusive, está sendo encerrada neste momento para que os senadores possam se debruçar sobre o segundo texto, que faz parte desses três que compõem o pacote de corte de gastos do governo federal. Então, no comecinho da noite, na verdade, cerca de 1 hora atrás, os senadores aprovaram por 72 votos favoráveis e 1 voto contrário esse primeiro texto, que é o projeto de lei complementar 210 de 2024. Na prática, o que ele faz é estabelecer novos limites para os gastos públicos em caso de déficit primário e proíbe a concessão de novos benefícios fiscais nesse contexto de déficit. Os senadores, portanto, aprovaram esse texto que passou na Câmara dos Deputados e agora esse texto segue para a sanção do presidente Lula. Houve algumas polêmicas durante a votação aqui no Senado. Uma delas girou em torno da Lei de Incentivo ao Esporte. Ela é uma lei que traz incentivos fiscais, como o próprio nome diz, para o treinamento e custeio de atletas brasileiros. Só que com a proibição da prorrogação de incentivos fiscais em caso de déficit, também esses incentivos ao esporte podem ser prejudicados. Houve um questionamento aqui no plenário com relação a isso, mas a base do governo diz que o executivo está comprometido a depois pensar em um outro projeto que compense essas possíveis perdas de incentivo ao esporte aqui no Brasil. Na Câmara, antes desse texto vir aqui para o Senado, houve também a revogação do antigo DPVAT, que é o seguro obrigatório para acidentes de trânsito. Durante a votação dos destaques, os deputados incluíram essa revogação que acabou sendo aprovada. O DPVAT, o antigo DPVAT, hoje chamado de SPVAT, já tinha sido encerrado no governo Jair Bolsonaro em 2020, mas acabou sendo recriado pelo governo Lula como uma forma de aumentar a arrecadação do governo. Mas lá na Câmara isso acabou sendo derrubado e o DPVAT não foi continuado. Aqui no Senado, o relator dessa proposta é o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, mas essa então, o primeiro texto do pacote de corte de gastos, foi vencida pelo governo, apesar de alguns pontos questionados, mas já segue para a sanção do presidente Lula. Agora, o que o Senado vai debater aqui? A PEC, o segundo texto, a proposta de emenda à Constituição 54 de 2024, que hoje à tarde foi aprovada em 2 turnos lá na Câmara dos Deputados. Essa é uma proposta que prevê o fim dos supersalários e também muda os critérios de concessão do abono salarial. O relator, inclusive, é quem fala neste momento justamente sobre esse texto, o senador Marcelo Castro, e a gente vai acompanhar essa votação. E aí, fechando esse pacote fiscal, existe o último texto que, inclusive, há poucos minutos foi aprovado na Câmara dos Deputados com um placar de 269 votos sim e 209 votos não. Agora, lá na Câmara, os deputados estão analisando os destaques desse texto, que é um projeto de lei e, portanto, trata justamente das regras de correção do salário mínimo e também das regras da concessão do BPC, o benefício de prestação continuada. Agora, quando terminar a votação dos destaques na Câmara, também esse texto estará apto para ser apreciado pelos senadores. Lembrando que o primeiro, o projeto de lei complementar já pode seguir para a sanção do presidente Lula. A proposta de emenda à Constituição é sancionada aqui mesmo pelo Congresso, não precisando passar pelo presidente Lula. E no caso do projeto de lei, sim, aí é preciso que os senadores também aprovem para que a presidência possa sancionar. Lembrando mais uma vez que estamos no fim da última semana de trabalhos aqui no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar. Então a gente tem visto nesses últimos dias deputados e senadores correndo para aprovar essas propostas que também são de interesse ou de muito interesse do governo federal. Volto com vocês. Tá certo, Ariane. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Congresso. Uma boa noite.